Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Construa Sua Riqueza e hoje a gente vai falar sobre uma coisa um pouco inusitada no mercado, né? Esses arranha-céus que tem no Brasil e agora parece que virou moda, né? Então, tipo, desde que um candidato a prefeito de São Paulo aí começou da história, né? De vou construir o maior prédio do mundo, não sei o que, em São Paulo e tal, eu falei, pô, legal a ideia, mas parece que esse projeto foi para Balneário Camboriú, né? Então, a gente vai falar especificamente, a gente vai ter depois uma série falando sobre Balneário Camboriú especificamente, sobre investimentos imobiliários lá, mas me chamou a atenção recentemente esse projeto do Sena Tower, né? Que é a ideia de ser o maior projeto, né? O maior prédio residencial do mundo, né? Então, muito interessante, muito, né, ao mesmo tempo intrigante. E a gente vai falar um pouco sobre isso daí, tá? Mas antes de mais nada, você já sabe o que tem que fazer, compartilha esse vídeo, curta o canal, né? Comenta aí, fala o que você acha do Sena Tower, né? Então fala tudo o que você acha aí, tá tudo certo, né? Mas faça alguma coisa. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre essas questões, né? Você já conhecia esse projeto do Sena Tower? Já tinha ouvido falar? Né? Eu ouvi falar disso bem ali próximo né, de quando começou essa história dos prédios, arranha-céu, existe uma questão de conquista dos céus, né, nos prédios, o desafio de construção, né, um marco para a cidade, um marco para o país, né? Muitos lugares que você vai visitar de grandes pontos turísticos do mundo, por exemplo, a Torre Eiffel, né, para quem já foi na Torre Eiffel lá em Paris, sei lá, você tem, né, em um determinado andar mais alto, se eu não me engano, lá você tem os arranha-céus de cada país, né? Qual que é o prédio mais alto, né, de cada país, qual que é o ponto mais alto de cada país numa construção, né? Então, isso é uma característica não somente em Paris, mas em vários lugares do mundo, quando você tem prédios altos, arranha-céus, lá, né, vai colocando a comparação com outros edifícios pelo mundo. Então tem uma questão aí, meio que uma disputa, algo nesse sentido, né? Mas a ideia é a gente entender um pouco o que isso impacta, né, para a região ali, né, e o que esse projeto tem de tão especial, né, e o que isso traz de oportunidade para alguns investidores, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso daí, né? Mas vamos lá, a primeira coisa que eu entendo um pouco desse projeto, né, é que primeiro, ele é um marco da engenharia, né? Tipo, pô, é um prédio, né, a gente tem esses dados aqui, mas né, se eu não me engano, de mais de 500 metros de altura, né? Então, pô, imagina você morar, você tem um apartamento a mais de 500 metros de altura, né? Deve ser uma coisa que realmente uma experiência única, né? Mas se eu falar, se você tem problema com a altura, acho que não é o lugar para você. Mas ele é um marco da engenharia, né? Então, tipo, um padrão de construção dessa, né, trazer isso para o país é algo realmente relevante. E, tipo, não é qualquer pessoa que constrói um negócio desse, né? É um projeto que, de fato, vai gerar, né, muito turismo para a região, vai chamar atenção, vai impulsionar, né? Vai trazer investimento para o país, né? Que isso, com certeza, tem, né, muita gente envolvida numa construção como essa, né? Investimentos, com certeza, aí, provavelmente, né, vindo de fora também, né? Não só investimentos de, talvez, investidores aqui brasileiros, mas também, né, de dinheiro vindo de fora para um lugar tão pequeno que é Balneário Camboriú, né? Eu particularmente não gosto de lá, tá? Nada contra, né? Mas eu acho super valorizado pro que é, né? Então eu particularmente, não é o tipo de lugar para mim, né? Apesar de, né, reconhecer muito lá, né, o lugar, mas é um lugar meio infundado para ter essa valorização imobiliária inteira, mas tudo bem, né? Sempre tem esses lugares em todo lugar do mundo que alguém elege e vai falar que lá vai ser caro exatamente para afastar os pobres, parece, né? Mas eu particularmente não consigo entender o que faz muito sentido. Para mim, de fato, é uma especulação imobiliária Balneário Camboriú, né? Não investiria lá. Mas, nada contra quem investe, né? Cada um sabe o que faz. Mas pensando em investimento, para mim, não tem muito sentido, tá? Mas vai trazer muita oportunidade para profissionais da área, para investidores, né? De fato, vai trazer muita coisa interessante para lá, né? Bom, então, né, falando um pouco dos números aí desse gigante, né? O Sena Tower, né? Em referência ao nosso saudoso Sena, né, um prédio de 509 metros de altura, né, 154 andares, né, tornando-se aí o maior edifício residencial do mundo, né? Então, realmente vai ficar ali na Barra Sul de Balneário Camboriú, algo realmente que eu acho que vai dar para ver de longe, né? Vai dar para ver lá de Curitiba. Então, né, eu morei em Curitiba há muitos anos, dá para ver lá de Curitiba provavelmente, né? Então, né, quem vai fazer o desenvolvimento desse projeto é a FG Empreendimentos, né? Para quem já desce ali aquele caminho ali da Serra de Curitiba para Balneário Camboriú, né, metralhado por campanhas da FG Empreendimentos, né? Então, o Cristiano Ronaldo na foto, né? Então, o FG Empreendimentos tem o Cristiano Ronaldo como garoto propaganda, pelo menos tinha. Então, né, em parceria aí com a família Senna para colocar, né, para homenagear o piloto Ayrton Senna aí nesse projeto. Então, realmente, né, é realmente um marco, eu entendo um dos maiores nomes aí do nosso esporte, né, que fez história aí, todos os brasileiros conhecem, né, o mundo inteiro conhece, então, né, para um edifício tão emblemático, né.
Bom, o que esse edifício tem diferente, né? A questão do edifício desse tamanho, a gente tem que pensar na questão de engenharia, né? Então, tem uma questão lá ligada às proporções de Fibonacci, coisas que eu não entendo muito bem, né? Então, uma fachada inteira de vidro, né? Chamado pele de vidro, então é algo que vai refletir de muito longe, provavelmente quando bater o sol, né? Vai ser algo realmente, vai ser impossível você não ver aquilo, né? Então, vai ser algo realmente de longe você já vai enxergar, né? Ele é um edifício 100%, né, com eficiência energética e sustentabilidade. A gente está falando aí de 228 unidades residenciais de alto padrão, né, com área de lazer, espaço gourmet. Então vai ser algo realmente, né, muito grandioso, né? Por 228 unidades em 154, né, andares vai ser realmente muito grande, tá? Bom, o que eu acho que isso vai trazer de impacto, né? Valorização imobiliária, né? Você está com o seu imóvel do lado, né, de um marco referencial, né, vai trazer automaticamente os imóveis da região, eles têm uma tendência a valorizar, né? Principalmente ali os mais próximos da própria construção. Por outro lado, né, eu vejo para quem quer, de repente, mora do lado desse empreendimento, né, vai conviver talvez com muitos curiosos na sua porta, né? Então, muita gente tirando foto, talvez teu prédio, teu apartamento vai aparecer em várias fotos do mundo inteiro, né? Então vai atrair esse tipo de atenção e um monte de gente for virada com foto, talvez para o teu imóvel do lado, o que talvez já tirar um pouco da tua privacidade, né? Vai chamar muita atenção de muita gente vai, né, de fato, vai gerar muita burburinho, muita gente ali vai querer ir lá ver o prédio, vai estiver passando na região, vai querer entrar na cidade para ir ver o prédio, para, né, conhecer mais o prédio. Então, para as pessoas que estão investidoras, tipo, vai tirar um pouco de privacidade para aquela pessoa que está ali, e para aquelas pessoas que estão em volta também tira um pouco de privacidade. Mas provavelmente vai ter uma valorização imobiliária, né? Vai ter muita gente realmente investindo ali, principalmente, acredito, pessoas que não são moradores daquela região, né? Então, Balneário Camboriú, você vai fora dos feriados e fora das grandes datas, fica um marasmo, na verdade, muitas vezes, né? Para quem vê aquilo lá em dias de feriado, em dias de datas comemorativas, vira um caos, né, a cidade. Então, muita gente de fora, né? Então, eu, por exemplo, morei no Paraná durante muito tempo. Eu acho que todos os meus amigos têm apartamento em Balneário Camboriú ou Floripa, né? Todos eles têm. Então, é natural ali do paranaense, as pessoas estão no interior de Santa Catarina ou dos gaúchos, né, do Rio Grande do Sul, terem imóveis em Balneário Camboriú ou Floripa. Por isso que é tão caótico, né, quando você vai para essas datas de comemoração. Não que outras regiões, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você vai para as regiões dos lagos, aqui também Búzios, essas coisas também não sejam um caos, né? Mas lá eu acho que é pior, né? Então é realmente, né, um marco ali que vai trazer um fortalecimento muito grande do mercado de luxo, né? E vai movimentar muito esse mercado de luxo. Você vai ver mais Ferrari, mais Lamborghini, mais Porsche, mais bolsa de luxo andando por Balneário Camboriú, que já acontece muito, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem, né, o vai descer para BC, né, que bateu muito nesse verão agora. Então, a gente descendo de caminhonete e andando de Lamborghini lá em Balneário Camboriú, né? Vai ser cada vez mais frequente com esse tipo de imóvel, né? E vai trazer mais empreendimentos de altíssimo padrão, que um investimento desse de altíssimo padrão, com um marco referencial, vai trazer outros tipos de investimento também, consequentemente ali, para aproveitar outras construtoras e outras empresas que queiram usufruir dessa valorização imobiliária. Então, para isso acontecer, pode fazer muito sentido para você pegar essa onda e surfar essa onda, né, de investimento ao longo do tempo, né? Apesar de eu achar que a região já é bastante inflacionada, na minha opinião, não justifica esses valores, tá? Mas não tem nada de muito especial sendo feito em Balneário Camboriú para justificar esses valores. Porém, de se reconhecer de que de fato chama a atenção de muitos investidores, tá? Bom, antes de mais nada, então, estude projetos. Se você não tem condição de comprar um apartamento no Sena Tower, né, eu li a respeito que tem, né, apartamentos, né, de 900 metros quadrados nesse empreendimento, de 600 metros quadrados, 400 metros quadrados, de altíssimo valor, apartamentos que vão chegar a bater os 200 milhões de reais de investimento, né? Se você não é esse cara, se não tem esse dinheiro todo para botar num investimento como esse, considere outros, né, investimentos em torno, talvez, se você de repente quer pegar uma valorização imobiliária. Porém, tome muito cuidado. Eu, né, já tenho uma tendência a acreditar que o Balneário Camboriú já está muito inflacionado. Então, eu não vejo talvez uma grande valorização imobiliária acontecendo nos próximos anos, né, de forma tão exponencial que vale a pena o investimento para comprar. Tá? Principalmente se você pensar, né, em locação para Airbnb. Né, Balneário Camboriú, na minha opinião, ele tem ciclos, né? Então eu não vejo uma constância acontecendo em Balneário Camboriú para ter locação de Airbnb, por exemplo, acontecendo de maneira tão frequente, e vale a pena você pagar 1,5 milhão num estúdio, quando você poderia estar comprando 4 estúdios em São Paulo e tendo uma maior pulverização de imóveis, né?
Mas, para você que gosta, que quer investir, considere os riscos, né, exatamente dessa localização. Mas escreva aí, né? Escreva nos comentários se você já sabia desse projeto, já sabia do Sena Tower, né, desse projeto que vai ser, né, idealizado ali pela FG. É um grande empreendimento, muito bacana, muito interessante, porém como investimento, né, eu acho que está pouco fora de uma ideia de investimento, pelo menos ao meu conhecimento como hoje. Né? Mas não quer dizer que talvez possa mudar de ideia no futuro. Mas, para nós meros mortais, ainda é um investimento muito longo. Já deixe seus comentários aqui o que você acha sobre esse empreendimento. Um abraço e até o próximo vídeo.